Boa tarde, meus amores. Meu nome é Raquel, sou mestre em reabilitação neuromotora e vou conversar com vocês hoje sobre um tema muito atual e importante, que é a síndrome pós-Covid aguda e crônica. Quando nós falamos em síndrome pós-Covid, existe uma prevalência de pacientes que pode estar desenvolvendo a síndrome pós-Covid. Não é uma quantidade muito grande de pacientes, mas sim aqueles de fenótipo LH que sofrem procedimentos de oxigenoterapia, ventilação mecânica não invasiva ou internação na UTI. Mas nós podemos considerar a síndrome pós-Covid aguda e crônica como um problema de saúde pública. Por quê? Existe toda uma intervenção multidisciplinar que esses pacientes exigem, através de uma grande e variada equipe de médicos, como, por exemplo, nefrologistas, psiquiatras, neurologistas, otorrinos. E também porque a síndrome pós-Covid aguda vai até 3 meses, mas a crônica, ela começa a partir de 3 meses e pelos relatos atuais vai até 1 ano, mas pode ser que suas sequelas persistam por mais tempo. Isso tudo acontece pelo fato de que os pacientes podem se agravar e precisar dos procedimentos de oxigenoterapia e ventilação mecânica não invasiva. No caso, geralmente, os fenótipos do tipo L, que apresentam uma síndrome com uma grande característica tromboembólica. Isso é, eles formam trombos que muitas vezes são persistentes e dificultam, então, que o oxigênio chegue aos diversos tecidos, gerando, então, respostas imunológicas inflamatórias que persistem as características da síndrome COVID. Então, nós temos acometimentos de sistema nervoso central e periférico, que são muito comuns tanto na síndrome aguda como na crônica. Por exemplo, AVCs, que são os derrames, ou síndrome de Guillain-Barré, causando fraqueza generalizada de toda a musculatura, inclusive respiratória. O sistema músculo-esquelético, que pode ter um acometimento em si da falta de nutrição de oxigênio, dos trombos em si, e também dos processos inflamatórios e imunológicos gerados pelo próprio ataque do vírus, além das questões da internação na UTI. A internação na UTI, nós sabemos que vai causar uma série de problemas na questão musculoesquelética, que nós vamos ver com mais propriedade nas próximas aulas. Mas, quais são essas complicações do paciente que fica internado na UTI? São decorrentes de imobilismo, bloqueio neuromuscular, que é a curarização, a posição pronada, que é para os pacientes do tipo H, o L não, sepse, que normalmente os pacientes que vão para a UTI já desenvolvem a SARA, que é a síndrome aguda respiratória, então tem uma possibilidade muito grande de entrar em sepse por conta da SARA, o isolamento e a internação em si, causando transtornos psiquiátricos, psicológicos, e o medo de morrer. Nós temos todo o acometimento também do sistema cardíaco e respiratório, também veremos com mais propriedade em aulas específicas, o acometimento do sistema renal. Eu vou falar sobre o sistema renal porque os pacientes que têm acometimento do sistema renal são muito poucos. É uma porcentagem muito pequena. Vão ser 2% daqueles 5% que vão ser internados na UTI. No entanto, esses pacientes são fortes candidatos a desenvolver dor crônica e 100% praticamente deles vão ter que viver em diálise. Isso porque o acometimento do COVID, como síndrome pós-COVID aguda ou crônica, vai gerar no rim uma insuficiência renal com diminuição da filtração glomerular crônica. E os pacientes, então, vão precisar de todo o tratamento de diálise, um acompanhamento com os nefrologistas. Além do que, no caso da síndrome renal, nós podemos citar que os pacientes que têm predisposição a desenvolver o tipo de transtorno renal que eu falei são o grupo de risco de pacientes afrodescendentes, pacientes com HIV, pacientes com diabetes mellitus ou hipertensão arterial e pacientes que sofreram procedimentos em UTI. Mas quando eu falo da pós-Covid aguda ou crônica, eu tenho vários grupos de risco, que são esses grupos LH, que vão para os procedimentos mais intensos de oxigenoterapia, ventilação não invasiva ou UTI.
Então, são as pessoas acima de 50 anos, porque elas têm mais doenças neurodegenerativas, como hipertensão, AVC, diabetes mellitus. Os portadores de moléstias neurológicas prévias, porque eles já apresentam síndromes restritivas pulmonares, eles já têm um quadro de fibrose pulmonar prévio ao COVID, além das questões de dificuldades motoras, sensoriais, gerando imobilismo e uma série de transtornos orgânicos. E as doenças pré-existentes em si, que podem acometer qualquer faixa etária, porque o fato de ter doença pré-existente, somado ao COVID, gera uma grande predisposição à terapia intensiva, ou, no mínimo, a oxigenoterapia ou ventilação não invasiva. E um grupo de risco muito importante que pode estar desenvolvendo esses fenótipos LH são os pacientes com doença psiquiátrica grave, que também são fortes candidatos a ter síndrome pós-Covid, principalmente a do tipo crônica, que persiste por mais tempo. E retomando a questão de ser um problema de saúde pública, porque 45% dos pacientes que vão para a UTI, eles necessitam de cuidados em saúde com equipes médicas, necessitam de serviço de assistência social por questão de não poder trabalhar por um bom tempo ou ter grandes gastos com relação às suas medicações, tratamentos, tendo dificuldades de acessibilidade, e 41% necessitam de equipe de reabilitação. Bem, gente, espero que eu possa ter contribuído com vocês para entender um pouquinho sobre a prevalência da síndrome pós-Covid aguda e crônica, qual a sua importância na sociedade de hoje, como tratar, mas nós vamos falar muito mais sobre isso, porque tem muita coisa para aprender. Eu fico muito feliz de estar com vocês e gratidão.